Quero ler aqui com vocês, no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, e eu te dou um tempinho, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, pode pegar a sua Bíblia, abrir aí no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, nós vamos ler o versículo 13. Isaías 43, versículo 13. Encontrou? Diz assim a palavra do Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Esse é um texto muito interessante, porque essa situação que nós estamos vivendo deveria trazer sobre o mundo inteiro um quebrantamento, uma visão de o quão pequenos nós somos enquanto seres humanos. E nós vemos que nós temos uma ciência que está avançada e as pessoas às vezes encontram, ou pelo menos colocam a sua esperança na ciência para resolver alguns problemas de saúde, no dinheiro para resolver alguns problemas de conforto, enfim, e acabam se esquecendo de Deus. Do mundo a gente não espera esse reconhecimento do Senhor. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas a gente espera que a igreja do Senhor se quebrante, reconheça o poder de Deus e a nossa pequenez, a nossa falibilidade. O que Deus está dizendo aqui é que antes que houvesse dia, eu sou. O que isso significa? Significa que o planeta Terra, mesmo que tenha bilhões de anos, como alguns cientistas e arqueólogos queiram datar, não é? Por meio de fósseis, de tantas coisas aí, enfim, não quero discutir a idade da Terra aqui, mas o que Deus está dizendo é que antes que houvesse dia, antes que ele dissesse o haja luz, e depois dissesse que haja um luzeiro grande para comandar o dia e pequenos luzeiros, não é? Para que estejam brilhando durante a noite. Antes dessa palavra, Deus é. Deus é eterno. Você precisa pensar na eternidade. Antes, quando eu ouvia falar de eternidade, eu pensava que a eternidade podia ter fim e começar uma outra. Não, o que é eterno não tem fim. Então eu entendo, quando se diz de eternidade a eternidade, de nós nos posicionarmos na história, num ponto, e começarmos a pensar a eternidade para o passado, que não tem fim, e a eternidade de onde nós estamos para o futuro, que também não tem fim. Então Deus é. Antes de tudo Ele é. E nós precisamos reconhecer Deus na situação em que nós estamos vivendo e não precisaríamos viver uma situação como estamos vivendo para nos lembrar de Deus. Nós deveríamos lembrar de Deus como aqueles hinos antigos nos diziam e nos falavam, não é? Por exemplo, Grandioso és tu, a tradução que nós temos no Brasil, ela não é ao pé da letra o que tem em inglês, mas eu estava lendo sobre a história da composição desse hino, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos. Foi um senhor, né, um irmão que servia a Deus, estava numa fazenda e teve um temporal, quase arrancou o telhado, deu uma coisa assim, e logo veio a bonança. E ele então viu o poder de Deus. Se um vento qualquer nos amedronta, e um simples sopro de Deus é muito mais poderoso do que qualquer vento que o mundo possa experimentar. Então aquela pessoa começou a pensar a respeito disso. Começou a pensar que em alguns minutos antes eles estavam vivendo um momento de tormenta, mas logo se fez calmaria, logo veio a paz.
E ele então entendeu que Deus está no comando de todas as coisas. O livro dos Salmos fala que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu acho que eu devo ter falado isso na igreja, né? Acho que quase todo mundo sabe, pelo menos os membros da igreja. Aqui em casa a gente tem 2 gatinhos. E eles vieram para cá filhotinhos, enfim. E a gente providenciou para eles onde a gente conseguiu os gatinhos lá, explicou, você tem que fazer uma caixinha com areia e tal. E eu conversei com a pastora Liliane, né, com as meninas, Isabela era solteira na época, e eu falei, mas será que esses bichinhos vão lá? E eles vão. E eles são instintivos. E quando eles percebem que tem algum pássaro, alguma coisa aqui que eles podem ver, eles se agacham e vão rastejando, como você vê aqueles leões na savana, eles são felinos. Por que eles fazem isso se ninguém adestrou eles, se ninguém ensinou? É porque Deus os fez assim. Quando a gente vê aí um beija-flor, não é? Parado, voando de ré, é a única ave que consegue voar de ré. Quando a gente vê algumas coisas na natureza, e agora não me vem nenhum outro exemplo assim, embora eu tenha vários, mas é porque eu estou ministrando a palavra aqui, não quero me deter com isso, você já entendeu o que eu queria dizer? Deus criou todas as coisas em harmonia, todas as coisas que Deus criou são funcionais, todas as coisas que Deus criou têm um propósito. E o maior propósito para o qual o ser humano foi criado é adorar o nosso Deus. E as pessoas têm se voltado contra Deus, têm virado as costas para Deus, têm se achado autossuficientes. Mas Deus está dizendo assim, ó, antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Não há ninguém. Não existe. Deus permite que aconteça muitas coisas, e é claro, o dia do juízo irá chegar. Eu sei que tem muitas pessoas que ficam indignadas. Como é que Deus permite que tantas pessoas malvadas estejam por aí, estejam roubando, matando, cometendo violência, fazendo tanta coisa? Irmãos, o dia do juízo vai chegar para essas pessoas. O mundo, ele é uma consequência do pecado lá do Éden. O mundo sofreu essa condenação, essa maldição, mas Jesus veio para constituir para si a igreja, um povo especial, zeloso e de boas obras. Nós precisamos nos preocupar com o que está acontecendo à nossa volta, no que for necessário. No que for necessário. Ter a nossa higiene pessoal, ter os nossos cuidados, mas nós precisamos viver com a confiança no Senhor. Eu estou fazendo planos. Eu tenho planos. Planos para um futuro aí. Tenho planos. E eu espero poder realizar isso em Deus. Estou contando certeza que eu vou passar por essa situação juntamente com a minha família e que nós vamos cantar o hino da vitória. Como eu tenho dito para a igreja, eu faço isso com todo temor e todo tremor, dizendo que Deus é soberano e minha vida está nas mãos do Senhor. Mas eu tenho tanta vontade de fazer a obra de Deus de uma forma mais ampla, não é? De poder fazer um pouco mais ou muito mais do que eu faço para o meu Deus, e por isso eu faço planos. O resto é com Deus. Mas eu tenho muita perspectiva de vida pela frente. Por quê? Porque a minha confiança está no Senhor. Quem pode escapar das mãos do Senhor? Ninguém. E quem pode sair da visão do Senhor, das vistas, né, do olhar de Deus, do alcance dos olhos do Senhor? Ninguém. Deus está vendo a sua vida, Deus está vendo a sua situação, Deus está vendo aquilo que você enfrenta, Deus sabe tudo a seu respeito. Então, descansa. O versículo termina dizendo: operando Deus, quem impedirá? Existem vários inimigos aí na espreita. Mas o que são esses inimigos diante do tamanho do nosso Deus?
O que são essas ameaças que se colocam à nossa volta diante da grandeza do Eterno? Diante daquele que tem nas mãos todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade. Ele decreta e se cumpre. Então nós precisamos saber que não tem nada novo acontecendo. Deus é antes de tudo isso aí. Nada vai surpreender Deus, nada vai pegar Deus de surpresa. E agora, o planeta que eu criei está vivendo... Não, Deus está no controle. Deus está no controle, Ele sabe todas as coisas. Esse é um momento muito bom para que a gente possa se voltar para a palavra de Deus, e um dos propósitos pelos quais eu estou colocando essas palavras diárias aí no grupo da igreja, foi a pastora Liliane que me deu essa ideia. Por que você não faz isso para a gente estar mais perto e tal, dos irmãos? Uma das causas para que a gente faça isso é para que, em vez de a gente ficar só se deixando informar e ser bombardeados por notícias, muitas vezes catastróficas, fatídicas, a gente possa se encher da esperança que só a palavra de Deus traz para a nossa vida. Se a gente começa a ler a palavra, se a gente começa a meditar na palavra, se a gente começa a exercer a comunhão e o vínculo que nós temos dito tanto aqui nesses cultos online, que nós não podemos perder, embora nós estejamos nos reunindo presencialmente, nós estamos aqui mantendo esse vínculo. Hoje a irmã Joana Dark esteve aqui em casa, podia ter entrado, ela nem entrou, encontrou com a Sara lá fora, e ela disse emocionada para a Sara relatou aqui, falou, ela se emocionou muito, quando ela disse que estava com muita saudade da igreja, com muita saudade de se reunir conosco. E esse é um sentimento que eu compartilho com a irmã Joana Dark. Então a gente precisa fortalecer esse vínculo, porque é no ambiente da igreja, é no ambiente da família, não é, da qual Deus é o Pai. É nesse ambiente que a esperança é gerada em nosso coração. Aí a gente vê uma causa impossível. Aí a gente se lembra desse versículo que nós lemos aqui, essa parte B, tão citada por todo mundo, né? Agindo Deus, quem impedirá? Ou o próprio Deus dizendo, operando eu, quem impedirá? Quero que você guarde essa palavra no seu coração. Quero que você se permita ser ministrado agora pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você de alguma forma está ansioso, preocupado, angustiado, triste. Não sei. O que eu sei é que Deus sabe exatamente o que você sente. Ele sabe exatamente do que você precisa. E Ele está com muito desejo de acalentar o seu coração, de acalentar a sua alma, de te deixar ciente de que Ele é soberano. Nós temos dito isso aqui, né? Deus é soberano. Vamos questionar o que Deus faz? Não, vamos aguardar. Quando a gente estiver diante de Deus, a gente pergunta, Deus, por que o Senhor fez aquilo? Eu não entendi na época. Deus, por que o Senhor fez aquilo outro? Eu sei que você tem experiências na sua vida, eu tenho muitas. De às vezes Deus fazer alguma coisa na minha vida, de não permitir que eu alcançasse êxito em alguma coisa que eu fosse fazer, ou que alguma porta se fechasse diante de mim, e eu ficar questionando, Deus, por quê? E depois, alguns anos, a gente para pensar e fala, então foi por isso que Deus agiu daquela forma. Então nós precisamos descansar na soberania e no poder de Deus, sabendo que Ele está cuidando de nós. Deus está cuidando da sua vida, da sua casa e da sua família. Assim diz o Senhor para você nessa noite. Agindo eu, quem impedirá? Guarde essa palavra no seu coração. Seja alimentado pela esperança do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.